O que aconteceria se tudo o que você escondeu sob o tapete da consciência subitamente se levantasse e batesse à sua porta? E se aquela voz que você abafa todos os dias, com distrações e justificativas, fosse a única capaz de libertá-lo da prisão que você mesmo construiu? Sigmund Freud não apenas desconfiava da resposta, ele escavou até as raízes mais obscuras da psique para revelar uma verdade incômoda. O que você reprime não desaparece. Ele se transforma em um fantasma, um tirano silencioso que dita seus medos, suas escolhas e até os seus fracassos. E agora, a pergunta que vai ecoar em sua mente: quanto do que você chama de você é realmente seu? A sociedade lhe ensinou a trancar a sombra no porão da alma, a negar os impulsos que não se alinham com a máscara da civilização. Mas Freud sabia, essa repressão não é virtude, é violência. Violência contra a natureza humana, contra a energia vital que, quando asfixiada, se rebela em sintomas, neuroses e compulsões inexplicáveis. Você já parou para pensar por que seus maiores desejos são também seus maiores temores? Porque o que mais atrai é justamente o que você mais condena? Não é coincidência. É o inconsciente sussurrando através das grades que você mesmo colocou. E ele não vai se calar. Imagine por um instante que toda a força que você gasta para manter essa repressão, o esforço hercúleo de se encaixar, de agradar, de negar o que pulsa em suas veias, pudesse ser transformada em poder bruto. Freud chamou isso de sublimação, o redirecionamento da energia reprimida para algo maior, algo que não apenas o liberta, mas o eleva. Mas aqui está o segredo que ninguém lhe contou. Você não pode sublimar o que não reconhece. E é aí que a maioria falha. Vivem vidas inteiras, fugindo de si mesmas, sem perceber que a chave da grandeza está no abismo que tanto temem encarar. Você já sentiu aquela pontada de inveja diante de alguém que vive com uma autenticidade quase obscena? Ou aquele frio na espinha quando, por um breve momento, algo dentro de você grita por liberdade? E você, rápido como um reflexo, o empurra de volta para o escuro? Freud diria que isso não é acaso. É o seu verdadeiro eu, esmagado, sob o peso da moralidade imposta, lutando para respirar. E quanto mais você insiste em calá-lo, mais ele se manifesta em sonhos perturbadores, em atos falhos, naquela sensação vaga de que falta algo, algo que você não consegue nomear, mas que sabe, no fundo, ser essencial. Agora, feche os olhos e pergunte-se: o que você seria capaz de criar, de conquistar, de se tornar se parasse de lutar contra si mesmo? Se, em vez de reprimir, você finalmente abraçasse os instintos, os desejos, até mesmo as sombras que hoje o assombram? Freud não apenas anteviu essa resposta, ele mapeou o caminho. Mas atenção, este não é um convite ao caos, é um chamado à integração, ao equilíbrio que só surge quando cessamos a guerra interna. O vídeo que você está prestes a assistir não é sobre autoajuda, é sobre revolução íntima. E uma vez que você vir o que está por trás da cortina, não haverá volta. A questão é, você está pronto para olhar? Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parece estar no lugar, ainda há um vazio que nenhuma conquista preenche? Freud sabia que essa lacuna não é acidental. É sintoma. Sintoma de uma vida vivida em negação, de um eu dividido entre o que é permitido sentir e o que realmente pulsa nas profundezas. Cada vez que você cala um desejo, enterra uma raiva ou disfarça uma fraqueza, não está se tornando mais civilizado. Está se tornando mais estranho para si mesmo. E o pior? Seu inconsciente não esquece. Ele registra cada traição, cada mentira que você conta a si mesmo e devolve tudo, transformado em ansiedade, em autossabotagem, em um cansaço que nenhum sono cura. Mas e se eu lhe disser que essa dor não é um acidente, e sim um convite? Freud via a neurose não como doença, mas como mensagem cifrada.
um código urgente do inconsciente, tentando lhe dizer algo que sua consciência se recusa a ouvir. Toda vez que você sente aquela angústia sem motivo, aquela inveja que não deveria existir, ou aquele desejo proibido que surge nos sonhos, não está diante de um defeito, está diante de uma verdade. E quanto mais você insiste em empurrá-la para o escuro, mais ela se manifesta de formas distorcidas, na procrastinação, que destrói seus planos, na autocrítica que nunca se cala, naquele relacionamento que se repete como uma maldição. Você já percebeu como seus piores padrões são, na verdade, gritos abafados do que você se nega a ser? Aqui está o paradoxo que vai sacudir sua percepção. A liberdade não começa quando você conquista algo externo, mas quando para de fugir do que já existe dentro de você. Freud chamou isso de trabalho do luto, o processo de chorar não uma pessoa, mas as versões de si mesmo que você teve que matar para ser aceito. Quantos pedaços seus estão enterrados vivos sob o peso das expectativas? Quantas vezes você se disse isso, não é quem eu sou, quando no fundo era exatamente quem você temia ser? A verdade é que você não teme seus monstros internos. Você teme o que acontecerá se eles forem vistos. Mas e se eles não forem monstros? E se forem apenas partes de você, esperando para serem integradas, compreendidas, finalmente curadas? Imagine, por um momento, que toda a energia que você gasta lutando contra si mesmo fosse direcionada para criar. Freud via a sublimação como alquimia psicológica, a transformação do desejo bruto em arte, em ciência, em revolução. Mas você não pode transmutar o que não reconhece. E é aí que a maioria fica presa, tentando ser puro em vez de inteiro. Você já notou como os maiores gênios da história eram justamente aqueles que não tinham medo de seus demônios? Van Gogh e sua loucura, que se tornava cor. Nietzsche e sua dor, que se transformava em filosofia. Freud e suas próprias neuroses, que deram origem à psicanálise. E você? O que poderia criar se parasse de temer o que habita em sua sombra? Agora, vamos mais fundo. Há uma pergunta que vai ecoar em você muito depois deste vídeo. O que exatamente você está protegendo ao se reprimir? Será mesmo que o mundo não pode lidar com sua verdade? Ou é você que não consegue lidar com a possibilidade de ser visto? Realmente visto? Freud sabia que o maior medo humano não é a rejeição dos outros, mas o confronto com aquilo que escondemos até de nós mesmos. Cada máscara que você veste, cada papel que desempenha é uma forma de evitar o abismo do espelho. Mas e se o abismo não for um vazio e sim um portal? E se, lá no fundo, onde você menos espera, estiver não o monstro, mas a chave? Você. Sente isso agora? Aquela inquietação, aquela resistência que surge quando as perguntas tocam feridas mal cicatrizadas. Não é por acaso. É o seu inconsciente reconhecendo uma verdade que sua mente consciente ainda tenta negar. Freud diria que esse incômodo é o primeiro sinal de que algo está prestes a mudar, porque a psique não suporta mentiras indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, ela exige que você enfrente o que foi escondido. A única questão é, você fará isso por escolha ou será obrigado a encarar tudo quando a vida, como um psicanalista implacável, colocar diante de você os padrões que não pode mais ignorar? O caminho para o poder pessoal não está na negação, mas na coragem de dizer: isso também sou eu. E a partir desse momento, nada será como antes. Há um momento em que o disfarce cansa. Você já sentiu isso? Quando o sorriso forçado pesa mais que o grito sufocado, quando o tudo bem dito no automático soa como uma mentira tão grande que até seu corpo se revolta. Freud entendia esse cansaço melhor do que ninguém. Ele sabia que a repressão não é gratuita. Ela cobra juros. E a moeda? Sua vitalidade, sua criatividade,
sua capacidade de sentir a vida em cores vivas, em vez de tons de cinza. O que você chama de maturidade ou adaptação pode ser, na verdade, um lento suicídio psicológico. E a pergunta que fica é: quanto de você já foi silenciado em nome de uma paz que nunca chegou? Pense na última vez que você agiu contra seu instinto. Lembra do frio na barriga, da voz quase imperceptível sussurrando: não faça isso, e de como você a ignorou? Agora pense: quantas vezes esse pequeno autoabandono se repetiu até se tornar um hábito? Freud descobriu que o self não some de uma vez. Ele é erodido, minado em escolhas aparentemente insignificantes que, somadas, criam um abismo entre quem você é e quem você acredita que deve ser. E o mais cruel? Quanto mais você se afasta de si mesmo, mais o mundo recompensa sua normalidade. Até que um dia você acorda estranho em sua própria pele. E então o vazio sussurra: onde está o resto de mim? Mas e se esse mal-estar for, na verdade, um sinal de saúde? Freud diria que a angústia não é o problema, é o alerta. É o ego tentando lhe dizer que algo está podre no reino da psique. Você já notou como os momentos mais dolorosos de sua vida foram também os mais transformadores? Como se a dor fosse um bisturi cortando o que precisava ser removido para que algo novo nascesse. A questão é: você está disposto a encarar essa cirurgia da alma? Ou continuará anestesiando os sintomas enquanto a causa raiz cresce nas sombras? Lembre-se, não há libertação sem verdade. E não há verdade sem coragem de encarar o que dói. Imagine que seus medos mais profundos não são guardiões, mas porteiros. Eles não existem para impedir seu crescimento, mas para garantir que você esteja pronto para ele. Freud via a resistência como um mecanismo de defesa, uma forma da psique dizer: espera, ainda não é seguro. Mas aqui está o segredo: nunca será totalmente seguro, e é justamente no salto no escuro que você descobre asas que não sabia ter. Quantas vezes você já se surpreendeu com sua própria força exatamente quando achou que iria quebrar? Isso não é acaso. É seu verdadeiro eu, emergindo quando a máscara finalmente racha. Agora respire fundo e responda: o que você faria se não tivesse medo? Se não houvesse julgamento, nem culpa, nem a sombra do "o que vão pensar"? Feche os olhos por um instante e visualize essa versão de você, inteira, indomável, irremediavelmente autêntica. Ela já existe. Freud a chamaria de id, Jung de sombra, os poetas de alma. Mas o nome não importa. O que importa é que ela está lá, esperando você parar de fugir. E quando você finalmente se virar para encará-la, descobrirá o segredo mais antigo. O monstro era apenas uma criança assustada e ela só precisava de uma coisa: ser vista. O próximo passo? Isso só você pode decidir. Mas saiba que toda vez que você silencia uma parte de si mesmo, o universo inteiro fica um pouco mais pobre. Porque não existe ninguém igual a você. Nunca houve. Nunca haverá. E essa é a revolução que Freud começou e que você está prestes a continuar. A pergunta que fica ecoando é: quanto do seu potencial está preso atrás das grades que você mesmo construiu? E quanto tempo mais você vai deixar que essas grades definam os limites do seu mundo? Você já se pegou olhando no espelho e, por um breve instante, não reconhecendo o rosto que te encara? Freud sabia que esses momentos de estranhamento não são acidentes. São lampejos da verdade, rompendo a superfície. Toda persona que você construiu, toda máscara socialmente aceitável, é uma fortaleza erguida contra seu próprio abismo interior. Mas e se o abismo não for seu inimigo? E se for justamente lá, nas profundezas que você evita, que mora a chave para se tornar quem você realmente deveria ser? A sociedade lhe ensinou a temer seus instintos, a envergonhar-se de seus desejos mais autênticos.
Mas o que acontece quando você começa a questionar quem se beneficia dessa sua autorrepressão? Freud descobriu que o mal-estar na civilização nasce exatamente desse divórcio entre o que somos e o que somos obrigados a representar. Você já percebeu como os momentos em que mais traiu a si mesmo coincidem com os períodos mais vazios de sua vida? Essa não é uma coincidência, é um sintoma. Seu inconsciente sempre sabe quando você está mentindo para si mesmo. Aqui está uma verdade que vai doer. Você não está apenas reprimindo seus lados ruins, está sufocando seus dons mais poderosos junto com eles. A mesma paixão que você cala poderia ser combustível criativo. A mesma raiva que você engole poderia ser limite saudável. A mesma sensualidade que você esconde poderia ser vitalidade transbordante. Freud via a psique como um sistema hidráulico. Pressione demais em um lugar e a energia explode em outro. Suas compulsões, seus vícios, seus hábitos autodestrutivos são apenas sua essência tentando escapar pelos cantos da repressão. Mas, e se você parasse de lutar, não por desistência, mas por rendição consciente à sua natureza completa? Imagine que cada aspecto que você rejeita em si mesmo contém um presente escondido. A inveja, sinal do que você realmente deseja. A raiva, demarcação do que você não tolera mais. Até os desejos mais obscuros são mensageiros de necessidades não atendidas. Freud diria que a cura não está na eliminação, mas na compreensão, no diálogo com essas partes exiladas. Você teria coragem de convidá-las para tomar chá em vez de trancá-las no porão? O momento mais assustador e libertador é quando você percebe que nunca precisou de permissão para ser você mesmo. Toda a jaula foi construída por suas próprias mãos, tijolo por tijolo, a cada deveria aceito sem questionar. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. A porta nunca esteve trancada. Freud passou a vida mostrando que as chaves já estão nas suas mãos. A única questão é: você está pronto para girar a fechadura? O primeiro passo é simples, mas não fácil. Parar de fingir que gosta do que não gosta. Parar de aceitar o que não lhe serve. Parar de sorrir quando quer gritar. E quando você fizer isso, quando finalmente permitir que o reprimido respire, prepare-se. Porque o mundo à sua volta vai tremer. Relacionamentos vão mudar ou cair. Prioridades vão se reorganizar. Mas no centro desse caos, algo novo vai nascer. Você, o verdadeiro, o inteiro, aquele que Freud sabia existir sob todas as camadas de condicionamento. E então, você entenderá por que valeu a pena cada momento de desconforto no caminho. A pergunta que fica é: quanto do seu tempo precioso você ainda está disposto a perder sendo alguém que nunca foi você? Há um vazio que nenhum like, nenhum salário, nenhum elogio pode preencher. Freud o chamaria de mal-estar. Os poetas diriam saudade de si mesmo. Você conhece esse lugar. É quando no meio de uma multidão, ou no ápice do sucesso, ou no silêncio da madrugada, algo sussurra: isso não é o bastante. Mas e se esse vazio não fosse falha sua, e sim um chamado, o eco de uma parte sua que ficou para trás quando você aprendeu a ser adequado? Quantas vezes você já sacrificou um pedaço genuíno de si mesmo no altar da aceitação? Freud via esse sacrifício como a origem das neuroses, quando o desejo autêntico é imolado em prol do amor alheio. Você já percebeu como seus piores momentos de fraqueza coincidem com os períodos em que mais traiu a si mesmo? Não é coincidência, é seu inconsciente protestando. A depressão, a ansiedade, a apatia não são falhas no sistema. São o sistema tentando te alertar que você está vivendo uma mentira. Mas aqui está o paradoxo que vai sacudir sua percepção. A cura não está em adicionar algo novo à sua vida, mas em parar. Parar de fingir, parar de performar, parar de
distorcer seu corpo e alma para caber em moldes que nunca foram feitos para você. Freud diria que todo sintoma é uma verdade disfarçada. Sua raiva reprimida se transforma em enxaqueca. Sua criatividade asfixiada vira insônia. Sua sexualidade negada emerge como ansiedade social. O que você chama de problema pode ser seu self mais profundo tentando sobreviver. Imagine que cada aspecto que você rejeita em si mesmo, sua vulnerabilidade, sua agressividade, seus desejos inaceitáveis, são como filhos exilados da sua psique. Eles batem à porta das suas compulsões, dos seus vícios, dos seus comportamentos irracionais. Freud descobriu que não há integridade possível enquanto esses exilados não forem recebidos de volta. Você teria coragem de abrir a porta? De dizer, sim, isso também sou eu? Aqui está a verdade mais libertadora e aterrorizante. Ninguém virá te salvar de si mesmo. Nenhum guru, nenhum parceiro, nenhuma conquista externa pode fazer o trabalho que só você pode fazer. Freud passou a vida mostrando que o caminho para casa passa pelo deserto das próprias sombras. Mas no centro desse deserto, e só os corajosos descobrem isso, há uma fonte. E quando você finalmente beber dessa água, vai reconhecê-la. Tem o gosto de algo que você conhecia antes de esquecer quem era. A escolha final é sua. Continuar alimentando a persona que cansa até sua alma, ou encarar o glorioso e assustador processo de se tornar real. Freud sabia que não há meio termo. Como ele disse, um dia, olhando para trás, você verá que os dias mais belos foram aqueles em que lutou. A questão que fica é, que tipo de luta vale a pena travar? A de manter a máscara ou a de removê-la? Você já sentiu, em momentos fugazes, uma estranha nostalgia por algo que nunca viveu? Freud reconheceria isso como saudade do si mesmo, a lembrança inconsciente de quem você era, antes do mundo te dizer quem deveria ser. Essa dor fantasma não é acidental, é a prova de que, em algum lugar sob as camadas de condicionamento, sua essência original ainda pulsa, intacta e esperando. Mas quanto tempo mais você vai deixá-la esperando? Há uma ironia cruel na forma como nos perdemos. Você acredita estar se protegendo quando cala sua verdade, quando diminui seu brilho, quando se faz pequeno para caber nos espaços que outros desenharam? Mas Freud revelou o paradoxo. Quanto mais você se protege de ser ferido, mais profundamente se fere. Cada autotraição é uma pequena morte psíquica. E o pior, você nem percebe o luto porque está muito ocupado fingindo que está tudo bem. Até que um dia, o corpo começa a gritar o que a boca se recusa a dizer. Mas e se seus piores momentos fossem, na verdade, portais? Freud via as crises como oportunidades de reorganização psíquica, a chance de reconstruir sobre bases mais verdadeiras. Quando seu mundo desaba, o que sobra é apenas o que sempre foi real. Você já notou como, após as maiores quedas, veio uma clareza que nenhum sucesso superficial poderia trazer? Como se a vida estivesse te dizendo, agora que você perdeu tudo o que não era seu, finalmente pode começar. Aqui está a revolução que Freud iniciou e que você está prestes a completar. Seus demônios não são guardiões do inferno, mas anjos disfarçados. Eles vieram te lembrar do que você jurou esquecer. Sua raiva contém seus limites mais sagrados. Seu ciúme guarda os mapas dos seus desejos mais autênticos. Até sua preguiça pode ser sabedoria do corpo, se recusando a colaborar com sua própria aniquilação. O que você chama de defeitos são, na verdade, mensageiros. A questão é, você está disposto a decifrar a mensagem? Imagine que cada aspecto seu que foi rejeitado, calado ou escondido seja como uma criança trancada no porão da sua psique. Elas não desapareceram. Elas cresceram nas sombras, assustadoras, famintas, poderosas.
Freud sabia que a integração não vem do exorcismo, mas do abraço. Quando você finalmente virar para encará-las, descobrirá o segredo mais antigo. Elas nunca quiseram te destruir. Só queriam ser vistas. Só queriam voltar para casa. Agora respire fundo e sinta. Esse calafrio, essa resistência, esse medo, eles não são sinais para parar. São provas de que você está chegando perto do núcleo. Freud mapeou o caminho, mas só você pode percorrê-lo. E quando finalmente atravessar o limiar, entenderá por que valeu cada lágrima, cada crise, cada noite escura da alma. Porque do outro lado está o que você mais temeu e mais desejou, você mesmo, inteiro, indiviso, irremediavelmente vivo. A única pergunta que importa agora é: que dia será hoje? Mais um dia fugindo de si mesmo ou o primeiro dia do seu verdadeiro começo? E então, aqui estamos, você e seu reflexo mais verdadeiro, separados apenas pelo véu frágil daquilo que você ainda tem coragem de reconhecer. Freud sabia que todas as grandes jornadas terminam onde começaram, diante do espelho, mas agora o olhar já não é o mesmo. Algo mudou, algo despertou, e por mais que você tente, nunca mais conseguirá fingir que não viu o que foi revelado. Os fantasmas que você temia confrontar se dissipam como fumaça ao sol da manhã, e no seu lugar ficam apenas perguntas, não as que atormentam, mas as que libertam. Quem eu seria se parasse de pedir permissão para existir? Que mundos nasceriam dentro de mim se eu deixasse cair as máscaras que nem lembro mais por que coloquei? Freud não lhe deu respostas. Ele lhe deu algo mais precioso: as perguntas certas. Observe suas mãos por um instante. Essas são as mesmas mãos que construíram prisões e que agora seguram as chaves. O paradoxo final é este: você sempre foi tanto o carcereiro quanto o prisioneiro, tanto o sonhador quanto o sonho. E neste exato momento, em algum lugar entre a última palavra deste vídeo e seu próximo suspiro, uma decisão se forma nas profundezas. Continuar vivendo na sombra do que poderia ser, ou dar o primeiro passo em direção à luz, crua e gloriosa, da verdade. O inconsciente não esquece. Ele registra cada sim dito por obrigação, cada não engolido por medo, cada pedaço de alma sacrificado no altar do que vão pensar. Mas ele também guarda a memória do que você realmente é antes, de todos os deveres, antes de todas as regras, antes de todos os mundos que tentaram te dizer quem você deveria ser. Essa memória agora sussurra. Você finalmente está pronto para ouvir? Não há despedidas aqui, apenas transformações. Este não é um fim, mas o primeiro instante de algo novo. Freud atravessou o século com uma única mensagem: você é mais vasto, mais complexo e mais poderoso do que ousa acreditar. E agora que você sabe, não há como voltar atrás. A verdade, uma vez vista, não pode ser desvista. Ela esperará pacientemente em cada olhar no espelho, em cada momento de silêncio, em cada ato falho que te lembrará: a vida que você deseja está do outro lado do medo de ser quem você é. Se estas palavras ecoaram em algum lugar dentro de você, é porque já era tempo. O próximo movimento é seu, não por obrigação, mas por amor próprio. Compartilhe esta mensagem com quem precisa dela tanto quanto você precisou. Inscreva-se para não perder os próximos passos dessa jornada. Mas, acima de tudo, respire fundo e olhe nos olhos da pessoa no espelho. Algo sagrado está prestes a renascer. E desta vez, não deixe que ninguém, nem mesmo você, atrapalhe o milagre.